Bom, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Silva e no vídeo de hoje nós vamos tirar algumas dúvidas relacionadas à cozinha, tá certo? Então, uma dúvida que surgiu, né? Como grelhar carne? Essa dúvida é uma dúvida muito recorrente e as pessoas elas acham que fazem certo, né? Qual é o certo, qual é o errado? Então, pra gente que trabalha com isso, com comida, que tem uma experiência já, a gente sabe que a gente grelha uma carne de um lado primeiro, quando passa mais ou menos, dependendo da espessura da carne, a gente vira depois de 1 minuto ou dois, e também depende do ponto que você gosta, tá certo? Nunca vai grelhar uma carne e fica direto, virando, virando, desvirando, virando, desvirando, mexendo, não. Sempre assim. Bota um lado, grelhou, vira o outro, pronto. Finalizou, colocou no prato e come. E lavar a carne, né? Muita gente vai. Devo lavar a carne? E aí não, claro que não, né? Porque a água, ela pode, se a água não for bem tratada, ela pode trazer mais bactéria para a carne. E aí você vai tirar as proteínas da carne, vai tirar o sabor da carne. Então, eu cresci com a minha mãe fazendo isso, lavando carne. Quando eu era pequeno, como eu não entendia, eu achava normal, né? Mas como eu trabalho no ramo já há mais de 13 anos, e aí eu vi que não é para lavar carne, né? Por conta disso, que tira o sabor da carne, tira as proteínas, que pode trazer bactérias, né? A pessoa pensa, lavando, pensa que está tirando a bactéria, né? Tá limpando a carne, então acaba acarretando mais problemas. Foi uma das dúvidas, né? Então, chocolate, né? Às vezes você vai fazer uma sobremesa, a gente tem que... como derreter o chocolate, né? Então a gente usa o micro-ondas ou um banho-maria, uma panela com água, coloca o chocolate dentro de outro refratário e a água, e o refratário fica dentro dessa água. A água que vai esquentando, não, o fogo não vai diretamente no refratário que está o chocolate. Ele esquenta a água e a água vai derreter o chocolate. Se for no micro-ondas, a gente coloca de 30 em 30 segundos. Nunca colocar, o chocolate é uma barra de chocolate. Eu vou colocar logo 1 minuto para me derreter logo. Não, não funciona dessa forma. Ela tem um processo, tem um tempo, né? Então a gente coloca de 30 em 30. Colocou 30 minutos, 30 segundos, vai lá, abre, tira, dá uma mexida aqui no chocolate, colocou mais 30. Até você ver o ponto certo que você vai usar. E aí, essa é uma das dúvidas, né? A gente tem também, na hora que devo abrir o forno para olhar se o bolo tá bom ou não? Depende. Por quê? Depende. Porque tem um tempo para assar o bolo. Se você tiver a possibilidade de olhar o bolo, se está bom, só com uma lanterna, o forno tiver uma luz que você possa ligar para ver sem precisar abrir, você faz isso. Por quê? Porque quando você abre, há uma troca de temperatura e aí o bolo murcha. Por que muitas vezes as pessoas fazem bolo fofo e quando você tira o bolo murcha? Por causa disso, que às vezes a pessoa bate no forno ou abre o forno um pouquinho para olhar se o bolo está bom. Isso, como é um processo químico lá do fermento, ele não pode haver essa troca de calor, né? Quando você abre o forno, entra o ar frio e aí acaba que a temperatura cai. E aí isso atrapalha no processo do bolo. Como evitar que a batata descascada e cortada fique escura? Você pega a água fria, cortou e descascou a batata, coloca dentro da água fria para ela não ficar escura. Se você vai, por exemplo, amanhã você quer fazer uma salada ou de batata, você não quer cozinhar hoje, aí você corta, bota dentro de uma vasilha com água, coloca na geladeira. No outro dia vai estar normal a batata, como se estivesse fresca, se tivesse cortado na hora. Também para saber como saber a temperatura certa do óleo para a fritura, né? Para a fritura ficar crocante. Existe, se você tiver um termômetro em casa, termômetro a laser, você coloca no óleo para ver. A temperatura ideal é de 180 a 190 graus. Essa é a temperatura ideal para que a fritura fique crocante. Se você tiver um termômetro, beleza. Se não, um truquezinho legal para quem não tem termômetro. Pega a cabecinha do fósforo, quebrou só a cabecinha ou o palito inteiro, se quiser. Você coloca dentro do óleo. Quando esse palito acende o fogo, ele vai fazer umas varinhas. Tipo assim, ó. Quando você vê que ele acendeu, você já está na temperatura certa. Olha, você já pode colocar o que você vai fritar. Se é um pastel, se é batatinha, se é qualquer coisa que você vai fritar, você já pode colocar. É correto temperar a carne antes de grelhar? O ideal é que não.
Porque quando você tempera bem antes de grelhar a carne, ela vai começando a perder o líquido, porque o sal ele vai desidratando a carne. Bom, gente, uma pergunta foi: é correto temperar a carne antes de grelhar? Bem antes, né? Eu tô falando ali não na hora, um pouquinho antes, mas assim, bem antes. Se você vai grelhar a carne à noite e você temperar ela de manhã ou temperar de um dia para o outro, é correto? Não. O ideal é que você não coloque o sal. Você pode colocar todos os temperos, menos o sal que você vai usar. Porque o sal ele desidrata a carne e aí a carne acaba perdendo líquido e as proteínas vão embora e o sabor também. A carne perde a suculência também. Então o ideal é que o sal seja próximo à hora de grelhar, entendeu? Se vai grelhar a carne agora, então eu pego aqui, salzinho aqui antes de ir pro fogo. Antes de ir pro fogo, bem antes mesmo. Mais uma dúvida. Qual o tempo de cozimento dos alimentos, né? Cada alimento, cada coisa ela tem um tempo de cozimento certo. Às vezes você vai cozinhar uma carne, aí você coloca tudo junto e bota na panela de pressão. A carne fica bem cozida, beleza, mas aí os legumes ficam tudo desmanchando, né? Vira só uma papa dentro da coisa, dentro da panela. Então o ideal é que você, se vai fazer uma carne cozida, você vai cozinhar só a carne primeiro. Quando estiver quase pronto, você vai acrescentando os legumes. A batata é por último, o chuchu também é por último. Se você vai colocar cenoura ou macaxeira, elas geralmente entram antes, porque elas têm um tempo de cozimento maior. A batata e o chuchu eles têm um tempo de cozimento menor. Então existe sempre um processo para você cozinhar. Cozinhar é uma arte, né? Uma terapia. Então você não é só chegar e jogar tudo dentro de uma panela, mexer e pronto, fazer, não. Você tem que ter sempre um preparo. O ideal também é que você se organize antes para o que você vai fazer. Se você vai cozinhar uma carne, você coloca tudo ali próximo, os temperos, as verduras, os legumes, a carne já esteja no ponto temperado, para você só finalizar na panela. Bom, gente, aqui uma dica, tá certo? Não é uma dúvida que surgiu, mas higienizar bem os alimentos. Então a gente tem um purificador de alimentos na nossa loja. Eu vou deixar o link aqui também no comentário fixado, tá certo? Dá uma olhadinha lá que é muito bom, vai estar explicando lá direitinho na página do produto. E também se proteger da salmonela. A salmonela é uma bactéria que pode ser causada pela má higienização dos alimentos e pela a questão do cozimento, né? Se você gosta de consumir coisas cruas, assim, carne muito mal passada, peixe cru, essas coisas, você tem que ter muito cuidado. Tem que saber o procedimento para você confiar. Então, se é em qualquer lugar que você vai, você tem que ter muito cuidado para não consumir coisas cruas, que isso pode trazer problema com a bactéria da salmonela, entendeu? Bom, gente, quero agradecer quem ficou até o final do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. E gostaram das dúvidas? Ajudou? Tem alguma dúvida? Coloca aí nos comentários que pode ser que no próximo vídeo a gente ajude você com a sua dúvida. Tchau, até a próxima.